Dando continuidade ao nosso curso de atado de moscas, hoje venho trazer para vocês um streamer que detalhei aqui no meu esboço. Streamer feito com o cabo coaxial, que batizei de streamer raio de luz. Devido a quê? Devido a essa parte traseira do streamer ser de material de brilho, ao qual, cortando a água, vai ter esse rastro aqui de brilho na mosca, ok? Aqui já tem alguns padrões atados que vão ser detalhados neste vídeo em duas partes, ok? Vamos então ver um pouco mais sobre esses padrões de streamer que eu estou trazendo para vocês. Prosseguindo com o nosso streamer raio de luz, vamos entender um pouco mais como montar e elaborar esse padrão de streamer articulado com o tubo de miolo do cabo coaxial ou de elétrico, como queiram, ok? Mas vocês devem estar estranhando que eu estou falando de um streamer e aqui eu tenho algumas ninfas e um estágio já do inseto adulto. Esse inseto nada mais é do que a lacraia d'água, ou nesta fase aqui conhecido como Eugremet, ok? E esse estágio aqui já seria o estágio adulto do inseto, conhecido nos Estados Unidos como Davidson Fly, ok? Aqui no Brasil nós também encontramos esse inseto, tanto nesse estágio quanto no estágio adulto, ok? Mas por que eu trouxe exatamente esses insetos para o assunto aqui? Vamos entender já já. Eu quando falei que reciclo os materiais que trabalho, aqui nós temos o cabo, né? O cabo coaxial, ok? No caso eu estaria fazendo esse stream com este cabo coaxial, né, com esse miolo aqui, com essa parte interna aqui, o dielétrico, que já foi explicado nos vídeos anteriores. Muito bem. E o que que faz essas ninfas aqui? O corpo dessas ninfas aqui, esta aqui realística e essas aqui para pesca, elas são flexíveis. Elas possuem um corpo flexível. Ok? Qual é? Pode perceber que é flexível. E por que é flexível? E por que eu estou chamando a atenção delas aqui neste vídeo de um streamer? Porque quando eu menciono que eu procuro reciclar o material, eu procuro utilizar praticamente tudo que eu puder do material reciclado. O corpo dessas ninfas foram feitos com a capa plástica de um cabo deste. Não com um cabo de cor branca, mas com um cabo de cor preta. Então esta capa aqui, a gente retira, abre ela ao meio, e se você for no meu passo a passo da minha lacraia d'água, que está na minha página Melocfly, você vai encontrar essa lacraia sendo feita o passo a passo lá, para quem tem curiosidade. Então esta foi mais uma dicasinha, que quando a gente pode falar em atado de mosca, a gente pode utilizar materiais alternativos e aproveitar praticamente todos eles. Uma outra parte que eu também citei foi essa malha aqui interna, que é o terra, né? Ela também se encontra já aqui fora do cabo, né? Fora do cabo. E a gente pode, esse fio aqui de arame, ele serve para fazer costela, reforços. Inclusive, se eu quiser fazer um reforço aqui, nessa estrutura aqui, né, que está sendo aqui envolvida para dar um incremento aqui nesse corpo central desse streamer, eu também poderia fazer com esse fio de arame um pouco mais grosso. Então, a forma de aproveitar também. Vamos agora entender um pouco mais sobre a dinâmica deste stream propriamente dito. Um stream interessante, ele foi projetado por mim de forma que ele possa ser utilizado de forma a ficar articulado
usando um cabo de aço aqui e um sistema que permite uma troca. Se acontecer uma quebra desse anzol aqui, você não vai perder a mosca. Você pode trocar esse aqui. Logicamente que vai ser um pouquinho mais problemático para essa troca acontecer, mas é possível você, na sua casa, retornar da pescaria e ajustar o anzol que não teve um bom êxito ou que aconteceu uma quebra, ok? Vamos entender um pouco mais o sistema. Aqui está um esboço preliminar e aqui o esboço já mais elaborado. Aqui nós temos um pedaço do cabo coaxial, como já foi citado, né? O dielétrico de aproximadamente 40 milímetros. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, depende do tamanho da mosca que você pretende usar, né? Pode ser menor, 2,5, aí vai a critério. Podemos usar um cabo de aço rígido, né, para fazer essa parte interna. Aqui eu estou usando um cabo de 0,70 milímetros, né, ou 0,28 polegadas de diâmetro, ok? Podemos usar como a parte interna ou usar, como está aqui, o próprio shock tipped de flúor atado direto aqui atrás no anzol, né? Nós vamos colocar aqui um anzol atrás e esse anzol pode ser passar o cabo, amarrar e tracionar e manter o conjunto fixo aqui, de forma que um pode ser articulado, em que o anzol pode ficar trabalhando mais livremente, e outro com esta manga aqui no final, ou essa luvinha, ele trava o anzol na posição. Por que eu usei raio de luz? Porque a parte de trás aqui eu vou colocar brilho aqui. Eu posso usar um brilho prateado, dourado ou translúcido, mas a ideia é você empatar esse anzol aqui, colocar acabamento nele aqui em forma de brilho. Então esta cauda aqui, esse final da mosca, quando passar vai ser como se fosse um raio. Por isso eu coloquei raio de luz. Uma forma lúdica de nomear a mosca, né? O sistema de montagem não é muito complexo. É simples. Qual é o grande pulo do gato aqui? Você tem o dielétrico, você pode usar um dielétrico como esse aqui, né, que eu estou sugerindo, e ele tem só essa cor, né? Geralmente ele vem nessa cor prata. Mas aí você fica pensando assim, poxa, se tivesse outras cores seria interessante, daria mais atratividade à mosca, eu poderia combinar outros sistemas de cores. Não seja por isso. Temos aqui o mesmo material com 4 tipos de cores aqui. Muito bem. No caso aqui eu tenho a cor natural, que é a cor do alumínio. Eu tenho aqui um cor de abóbora mais reflexivo, um azul metalizado, um verde metalizado, um púrpura ou um roxo metalizado. Podemos ter outras cores? Podemos ter outras cores. Posso colocar um rosa, posso colocar um vermelho, posso aplicar glitter em cima. Aqui esse material ele pode ser preparado, como eu fiz aqui, né, para acrescentar uma beleza a mais, uma atratividade a mais na mosca. Então essa parte interna que nós temos aqui no sistema, né, do streamer, ele pode ser conjugado com cores, ok? Vamos então, não esquecendo que se você não tiver esse material, vocês podem trabalhar com os tubinhos que já foi explicado anteriormente. Nada impede que vocês façam dessa forma aqui, ok? O sistema do streamer é coaxial, mas se você quiser montar num tubinho plástico, ok, também pode. Eu vou arrumar aqui a minha bagunça e nós vamos dar prosseguimento
ao atado desta mosca muito simples e bastante interessante para se pescar. Vamos iniciar a nossa mosca tomando aqui o nosso anzol 1/0 de haste curta e fixando aqui na morsa. O anzol está fixado. Vamos determinar aqui a cauda que eu citei, que seria feita com material reflexivo, né? Eu vou usar aqui o cabelo de anjo e o cristal flash prata para criar aqui uma cauda bem reflexiva, para quando cortar a água criar esse efeito de raio de luz que eu batizei a mosca, né? Vamos então colocar aqui o nosso anzol. Eu vou começar esta mosca aqui um pouco para trás do olhal. Por quê? Porque eu tenho a luva. Eu tenho a luva aqui. Então, se eu colocar a luva, vai me atrapalhar aqui. Tá percebendo? Então, eu tenho que começar um pouco mais para trás. Se eu for fazer o streamer sem a utilização da luva, eu posso, com a articulação, eu no caso não vou usar a luva, eu vou ter aqui, eu posso começar bem próximo ao olho do anzol. Então eu vou fazer aqui os dois padrões. Um com uma folga aqui de mais ou menos 5 milímetros, ok? E outro colado aqui o olhar do anzol, para termos dois padrões aqui, o articulado e o fixo, o anzol fixo. Então eu vou aplicar aqui um pouco do material aqui, conhecido como cabelo de anjo, né? Ou angel hair, como queiram. Deixa eu só cortar essa parte aqui. Vamos aplicar aqui, eu vou fazer aqui um desbaste desse material. Estou cortando aqui um pedacinho para a gente separar esse material aqui e aplicar na mosca. Separando aqui um pouco de material e vamos criar aqui o corpo da nossa mosca aqui. Vamos começar aqui com um pouco de material em cima. Ok? Abrimos a cerda, trazemos aqui para a parte de trás. Algumas voltas e vamos criando aqui esta parte traseira aqui do streamer, né? Essa parte traseira aqui do streamer. Eu vou cortar mais um pedaço de material, desalinhar um pouco aqui as cerdas, virar aqui o anzol e vamos trabalhar aqui na parte de baixo. Um pouco de voltas aqui, abrimos aqui o material, trazemos tudo para trás. Um pouco de voltas, fechamos de novo. Cria-se uma cauda interessante aqui. Vou aplicar um pouco de cristal flash prata para criar aqui um efeito lateral. Ok? Vou criar aqui um efeito lateral de prata. De um lado e do outro. Uma voltinha para lá, giro o material para o lado oposto. Ok? Mantenho aqui firme. E tenho aqui já uma cauda bem bacana. No final, nós damos o acabamento para que, se for o caso, a cauda ficar muito longa, ok? Se for o caso aqui da cauda ficar muito longa, nós aparamos um pouco. A intenção aqui é criar aqui, como seguimos aqui pelo processo, criar uma estrutura corporal
no tubo e uma estrutura nas costas da mosca, que seria o dorso da mosca, ok? Esse seria o sistema travado. Perfeito? Então, vamos lá. A outra cauda seria similar, mas montada no anzol, mais próximo à parte frontal aqui, bem juntinho aqui do olhal. E vamos lá. Separamos aqui o nosso material, um pouquinho de cristal flash aqui e um pouquinho de cabelo de anjo. Vamos cortar aqui o material, abrir um pouco aqui as fibras e aplicar. Já mais junto a cabeça do anzol. Vamos abrir as fibras aqui de forma que elas tombem para baixo. Mais voltas. Viramos a parte de baixo. Aplicamos mais material. Vamos desalinhar aqui as fibras. É justamente esse material, este efeito, que eu quero dar na mosca. Um efeito de brilho na cauda, para ser a cauda a parte mais atrativa da mosca. Fechamos aqui o nosso nó de atado. Cortamos e temos aqui dois padrões de cauda. Um com o cristal flash e outro só desta forma. Ok? Cauda feita, vamos partir então para a parte do cabo de aço e a complementação da parte do coaxial e do dorso da mosca.